Ele construiu uma arca enquanto todos riam, até o dia em que a chuva começou. Noé não era louco, mas foi chamado de louco todos os dias. Enquanto o mundo vivia distraído, mergulhado na violência e na corrupção, Deus encontrou um homem diferente, um homem justo, um homem íntegro, um homem que ainda ouvia a voz do céu. E então veio a ordem que mudaria tudo. Construa uma arca. Não era um barco pequeno, era uma estrutura gigantesca, no meio da terra seca, sem mar por perto, sem nuvens no céu, sem previsão de chuva. Imagine a cena: martelo batendo, madeira sendo cortada, filhos ajudando, a esposa observando, e ao redor, risos, zombarias, apontamentos. Olha o construtor do fim do mundo. Vai navegar onde, Noé? Perdeu a sanidade, mas Noé continuava. Dia após dia, ano após ano. Não era apenas madeira sendo erguida, era fé sendo construída. Cada tábua pregada era um ato de obediência. Cada golpe de martelo era uma declaração de confiança. Ele não construía baseado no que via, ele construía baseado no que ouviu de Deus. E essa é a diferença. Enquanto o mundo ria, o céu observava. Enquanto o povo zombava, Deus preparava. Enquanto todos ignoravam, o tempo se aproximava. A arca foi tomando forma, grande, imponente, impossível de ignorar. E mesmo assim, eles ignoraram. A rotina era mais importante. As festas eram mais urgentes. Os negócios eram prioridade. Ninguém acreditava. Até que um dia, os animais começaram a chegar. 2 a 2, silenciosos, organizados, sem que ninguém os conduzisse. Leões, elefantes, pássaros, insetos, uma procissão sobrenatural. A cidade parou para olhar, mas ainda assim, riram. Agora ficou pior. Até os bichos acreditam nele. Mas algo estava diferente. O ar estava pesado. O vento mudou. O céu escureceu. Noé entrou na arca com sua família. E então aconteceu algo que ninguém esperava. A porta se fechou. Não foi Noé, foi Deus. E então, a primeira gota caiu, pequena, quase insignificante. Alguns riram ainda. É só uma chuva passageira, mas não era. A chuva aumentou, o céu se abriu, as águas começaram a subir. O riso virou preocupação. A preocupação virou medo. O medo virou desespero. Eles correram até a arca, bateram na porta, gritaram o nome de Noé, mas era tarde demais. O que parecia exagero era salvação. O que parecia loucura era obediência. O que parecia atraso era livramento. A arca começou a flutuar, enquanto o mundo afundava. Lá dentro havia silêncio. Mas também havia segurança, havia medo. Mas havia promessa, havia incerteza. Mas havia presença de Deus. Durante 40 dias e 40 noites a chuva caiu. Sem parar, sem trégua, sem retorno. O mundo que zombou foi coberto pelas águas. E o homem que foi ridicularizado foi preservado. Porque fé não é sobre aplausos. É sobre obediência. Fé não é sobre a aprovação das pessoas. É sobre confiança em Deus. Talvez hoje você esteja construindo sua arca. Talvez as pessoas estejam rindo de você. Rindo da sua fé. Rindo do seu posicionamento. Rindo da sua santidade. Rindo do seu chamado. Mas continue. Continue construindo. Continue obedecendo. Continue confiando. Porque o tempo da chuva chega. E quando chegar, não será sobre quem riu. Será sobre quem obedeceu. Noé não venceu porque era forte. Venceu porque foi fiel. E a mesma voz que falou com ele ainda fala hoje. A pergunta é: você vai ouvir? Ou vai rir junto com a multidão? Construa. Mesmo que ninguém entenda. Obedeça. Mesmo que zombem. Permaneça. Mesmo que duvidem. Porque quando a chuva começar, sua arca será a prova de que você escolheu confiar em Deus. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa continuar construindo. Porque a fé de hoje será o livramento de amanhã.